Continuando nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje vamos estudar a questão 536, onde Allan Kardec fala da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E Allan Kardec perguntou aos espíritos: os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são de causas imprevistas ou, ao contrário, são providenciais? E os espíritos responderam: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. E na pergunta 536A, Allan Kardec perguntou aos espíritos: esses fenômenos sempre têm como objetivo o homem? E os espíritos responderam: às vezes tem uma razão direta com o homem, mas na maioria dos casos tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E na pergunta 536b, Allan Kardec perguntou: sabemos perfeitamente que a vontade de Deus é a causa principal, nisto como em tudo. Porém, cientes de que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? E os espíritos responderam: mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Assim, meus amigos e minhas amigas, nós sabemos que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E os fenômenos naturais, como tempestades, terremotos e outros eventos que perturbam os elementos, não ocorrem de maneira aleatória ou sem propósito. Segundo a resposta dos espíritos, tudo tem uma razão de ser e ocorre sob a permissão de Deus. Isso implica que há uma ordem e um propósito subjacente a esses eventos, mesmo que não sejam imediatamente aparentes para nós. Embora alguns fenômenos possam ter um impacto direto sobre a humanidade, a maioria deles servem para manter o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza, e que a natureza possui um sistema de autorregulação que é essencial para sua estabilidade e funcionamento contínuo. Os espíritos confirmam que eles exercem uma influência sobre a matéria e, portanto, podem agir sobre os elementos naturais. Eles são os agentes da vontade de Deus, executando suas ordens e ajudando a manter a ordem no universo. Deus não age diretamente sobre a matéria, mas utiliza os espíritos como intermediários para realizar a sua vontade. Os espíritos que atuam sobre os fenômenos naturais pertencem a diferentes graus na escala espiritual. Essa hierarquia é fundamental para a execução das tarefas que lhes são atribuídas. Espíritos mais elevados, com maior conhecimento e poder, podem supervisionar e coordenar ações mais complexas, enquanto espíritos de menor grau podem estar encarregados de tarefas mais específicas e limitadas. A ação sobre os elementos naturais geralmente não é realizada por um único espírito, mas por uma coletividade de espíritos que trabalham em conjunto. Essa colaboração é essencial para a execução de tarefas complexas e para a manutenção da ordem natural. Cada espírito contribui com suas habilidades e conhecimentos específicos, formando uma rede de cooperação que assegura a eficácia das ações empreendidas. A compreensão da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza amplia nossa visão sobre a interconexão entre o mundo espiritual e o mundo material e nos mostra claramente a importância de viver em harmonia com as leis naturais e espirituais, reconhecendo que tudo no universo está interligado e que cada evento, por mais catastrófico que possa parecer, tem um propósito maior no plano divino. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.